casa da mãe do Carmo estão os sinos a tocar, chamando a criançada para se organizar. Crescendo com Jesus, assim queremos caminhar. Me diz aí seu nome, um santo para abençoar. Hoje celebramos a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história desses dois grandes discípulos de Jesus. Pedro era um pescador que foi escolhido por Jesus para se tornar pescador de homens. Sem muita instrução, era um homem simples e humilde, porém muito bondoso e obediente a Deus. Depois que Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes, ele e os discípulos que o seguiam caminharam até chegarem no território de Cesareia de Filipe. E lá, Jesus fez uma pergunta a eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. E aí, Jesus fez outra pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Pedro reconheceu Jesus como o Messias, Salvador e Redentor, o Filho de Deus vivo. E Jesus elogia a resposta de Simão Pedro. E nesse momento, Jesus dá a Simão um novo nome. Ele passa a se chamar Pedro, que significa pedra em grego. Jesus reconhece que Pedro é forte como uma pedra e foi escolhido por Jesus para ser o representante dele aqui na terra, sendo Pedro nosso primeiro Papa. Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Essa pergunta que Jesus fez a Pedro faz também a todos nós, e ele espera uma resposta, não só com palavras, mas com gestos, atitudes, jeito de ser e de falar. Essa é a melhor maneira de mostrar às pessoas quem é Jesus. Depois que Jesus foi morar lá no céu, Pedro continuou a missão que Jesus havia lhe dado, e todos queriam seguir os ensinamentos e exemplos de Pedro, que assim tornou-se um líder para os cristãos e foi o primeiro Papa da Igreja. Mas a missão era e é muito grande para Pedro fazer sozinho. Por isso, Jesus mandou muitas outras pessoas que se uniram a Pedro nessa missão. E uma dessas pessoas foi Paulo. No início, Paulo não era amigo de Pedro. Ele não acreditava em Jesus e por isso perseguia e mandava matar quem seguia Jesus. Mas um dia, Paulo estava perseguindo os cristãos e de repente Jesus apareceu para ele no meio de uma luz muito forte. Paulo levou um susto tão grande que até caiu do cavalo. Então Jesus lhe disse: Paulo, por que me persegues? Jesus disse que Paulo precisava ajudar Pedro em sua missão. Então Paulo acreditou em Jesus e desse dia em diante parou de perseguir os cristãos e passou a ensinar as pessoas a acreditarem também em Jesus. Paulo viajou para muitas cidades e escreveu muitas cartas falando do amor de Deus, dando seu exemplo e nos mostrou como construir o reino de Deus. Pedro e Paulo cumpriram muito bem sua missão, lutaram até a morte e com eles definimos a base de nossa igreja.
foram verdadeiras pedras na construção do reino de Deus. Mas, crianças, não basta uma pedra para fazer uma construção. Uma construção não é feita só de base. Precisa de paredes, teto, muitas outras coisas. Precisa de pedras, tijolos, areia, cimento. O reino de Deus também não é feito só com algumas pessoas. Cada um de nós é convidado para fazer parte dessa construção, para sermos um pedacinho do reino de Deus. Nossa parte é continuar fazendo tudo o que Jesus nos ensinou. Seguindo os exemplos de Pedro e Paulo, devemos ser atentos a Deus e aos seus mandamentos, amar e ajudar ao próximo. Dessa forma, construiremos um mundo cheio de amor, onde todos sejam livres e felizes. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Vamos juntos fazer uma oração? Espírito Santo, vem sobre nós e nos revela as vontades de Deus para nossas vidas. Nos ensine a compreender e aceitar as missões que Jesus nos dá. Nos ajude a perseverar nos caminhos de Jesus e a sempre fazer parte de sua igreja. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumine. Amém. Casa da Mãe do Carmo estão os sinos a tocar, chamando a criançada para se organizar. Crescendo com Jesus, assim queremos caminhar. Me diz aí seu nome, um santo para abençoar.